Olá, sejam bem-vindos ao programa Aprender e Estudar em Casa. Sou o professor Moisés Tavares, professor da disciplina de Biologia, 11º ano. Antes de iniciar a nossa aula, gostaria de deixar aqui um pequeno conselho. Ainda vivemos momentos difíceis com a Covid-19. O melhor método de combater esta pandemia é utilizar as máscaras, evitar aglomerações e tomar todas as precauções ou medidas propostas pela Direção-Geral de Saúde. Ou seja, usar a máscara é um ato de amor ao próximo. O nosso sumário de hoje vai ser a expressão da informação genética, em que nós vamos ver qual é a relação que existe entre características, proteínas e gene. Ou seja, vamos estudar para ver quais são as nossas características que nós manifestamos, o que é que está por detrás dessas características e quem é que controla essas características que nós temos. Como objetivo da nossa aula de hoje, vamos definir o que é que são genes, vamos ver também o que é que são proteínas e genomas. No entanto, também iremos estabelecer a relação que existe, ou a relação existente entre genes, proteínas e as características. Bom, antes de iniciar esta aula, é bom relembrar aquilo que nós estudamos na aula passada. Vamos rever a nossa matéria da aula passada. No entanto, na aula passada, nós vimos a matéria sobre a replicação do DNA, em que dizemos aqui que a reprodução do DNA é designada de replicação. No entanto, ela acontece segundo um modelo semiconservativo. Uma cadeia da molécula mãe é conservada em cada uma das moléculas filhas e, por um processo de complementaridade de bases, cada molécula filha é uma réplica perfeita da molécula mãe. Ou seja, na aula passada, ao estudar a replicação do DNA, nós vimos de que o processo de replicação, ou também chamar de autorreprodução da molécula de DNA, ela acontece em um processo semiconservativo. Isto é, uma molécula acaba por dividir-se a sua cadeia em duas cadeias polinucleotídicas e a partir das cadeias polinucleotídicas que se separaram, irão agora, por complementaridade das bases, formar agora duas novas cadeias filhas, que são as cadeias que irão originar a partir da cadeia anterior ou cadeia progenitora. No entanto, cada uma dessas cadeias filhas irão ter agora uma molécula polinucleotídica da cadeia original. E a outra molécula é a molécula complementar que formou-se a partir dos nucleótidos que se encontravam livres no citoplasma. Para a nossa aula de hoje, nós então iremos ver hoje como é que se acontece a expressão da informação genética. E para isso, vamos falar um pouco sobre a expressão da informação genética. O DNA é o suporte da informação genética e pode encontrar-se vários fragmentos distintos nas suas moléculas que nós chamamos de genes. O gene é cada fragmento ou segmento de DNA que contém informação necessária para a síntese de determinadas proteínas. Ou seja, a cada fragmento de DNA, ou cada pedaço ou segmento de DNA que tem informação para codificar uma proteína, nós chamamos elas de genes. Ou seja, genes são fragmentos de DNA que têm a capacidade de sintetizar uma proteína. Agora iremos ver como é que os genes atuam. Através desses mecanismos, como, por exemplo, o gene tem informação necessária para a síntese das proteínas que vão determinar as características no indivíduo. Ou seja, é no gene que está escrito a informação genética. E essa informação é trazida do gene para o citoplasma, onde é traduzida em linguagem polipeptídicas, ou seja, em proteínas. E são agora essas proteínas que irão manifestar em características nos indivíduos, ou seja, características que nós manifestamos. Agora, vamos ver o modo de atuação. O gene é um pedaço de DNA que contém informação genética. No entanto, esse gene é copiado essa informação genética através de um RNA, que nós chamamos o RNA mensageiro, e depois esse RNA mensageiro traz essa cópia dessa informação genética para o citoplasma, e no citoplasma esta informação é traduzida em uma proteína. E a partir desta proteína vão agora manifestar em características que os indivíduos apresentam, como por exemplo, nesse caso, a cor dos olhos. Tá bom? Então,
É muito importante saber isso, que é as informações genéticas estão contidas no DNA. E é o DNA que contém essas informações genéticas, passa essas informações para o RNA, não é? Um RNA específico, é chamado RNA mensageiro, e a partir desse RNA mensageiro, essa informação agora é traduzida ou é transformada em proteínas. E essas proteínas é que vão manifestar em características que cada indivíduo apresenta. É isso que acontece, ou que é o mecanismo de atuação dos genes que influencia a proteína, e a proteína influencia ou manifesta-se em características. Agora, vamos ver os tipos de genes que nós temos. Temos 3 tipos de genes. Temos genes estruturais, que são genes que contêm informação para síntese de proteínas e de RNA mensageiro, não é? Temos também genes responsáveis pela síntese de RNA de transferência e RNA ribossômico. E temos também genes reguladores, que são genes que controlam toda a atividade de outros genes. Ou seja, nós aqui temos 3 tipos de genes. Temos genes que são genes estruturais, genes que contêm a informação genética, não é? Para passar e transmitir, não é? E esses genes também, para além de conter essas informações genéticas, são importantes porque são genes que contêm o RNA mensageiro, ou seja, que sintetizam o RNA mensageiro. No entanto, também temos genes que são responsáveis pela formação do RNA de transferência e RNA ribossômico, que também são muito importantes na tradução da informação genética. E temos agora genes reguladores, que são genes responsáveis pela regulação de atividade de todos os outros genes. Tá bom? Vamos agora falar também um pouco sobre o genoma, porque já falamos de gene, temos que falar também de genoma. Genoma é um conjunto de genes que constitui a informação genética de um indivíduo. Ou também podemos dizer que é um conjunto de todo o material genético presente em cada célula do organismo. Vocês podem ver aqui, temos aqui a célula, e dentro da célula tem aqui o núcleo, e por dentro do núcleo encontramos o quê? Os cromossomas, que são mais ou menos aquilo que nós podemos dizer de fitas de DNA condensadas, não é? Condensadas que formam cromossomas. No entanto, é nessas cromossomas, se distendemos essas cromossomas, ficamos aqui com a molécula de DNA distendida, onde nós podemos ver aqui genes, que são pequenos fragmentos do DNA que têm a capacidade de sintetizar proteínas. No entanto, sabe-se hoje, por exemplo, na espécie humana, nós possuímos cerca de 30 mil genes diferentes. E esses 30 mil genes diferentes que nós possuímos podem até codificar 400 mil proteínas diferentes. É por isso que nós temos uma vasta diferença de características entre próprios nós, os seres humanos. E é por essas razões também que podemos reparar que entre nós, podemos manifestar características diferentes. Agora, ao falar de proteínas, nós podemos dizer o seguinte, que a informação contida no gene conduz à síntese de proteínas, que são indispensáveis à manifestação das características genéticas dos seres vivos. Ou seja, o gene possui a informação genética, não é? E essa informação é passada em formas de proteínas, é traduzida em proteína. E essas proteínas é que manifestam agora em características que nós observamos, ou seja, as características fenotípicas. Isto quer dizer o quê? Que o gene contém informação, a informação é traduzida em proteína e a proteína manifesta-se em características que são visíveis. No entanto, também, nós, ao falar aqui das proteínas, podemos definir as proteínas. Proteínas são macromoléculas formadas por longas cadeias polipeptídicas de aminoácidos. Os aminoácidos são as unidades básicas que constituem as proteínas. No entanto, são elas que ligam entre si, através da ligação peptídicas, para formar, então, proteínas. Vamos ver como é constituído os aminoácidos. Os aminoácidos são constituídos por, aqui temos um grupo carboxilo e um grupo amina com um carbono central. No entanto, a ligação que se dá entre dois aminoácidos é uma ligação que se estabelece entre o grupo carboxilo com o grupo amina, aqui entre esse OH, com a libertação da molécula de
de água. No entanto, através desta libertação de molécula de água, vamos ter agora uma ligação aqui que é chamada ligação peptídica. No entanto, na natureza, existem cerca de 20 aminoácidos diferentes que se combinam entre si para formar proteínas. As proteínas, por vezes, contêm essas formas aqui, como vocês podem ver. No entanto, elas são formadas pela ligação que ocorre, ligação peptídica que ocorre entre vários aminoácidos, formando então as proteínas. Sabe-se que uma proteína é formada a partir de 100 aminoácidos ligados entre si. Agora, já vimos aqui de que na natureza existem cerca de 20 aminoácidos diferentes. Entre esses 20 aminoácidos diferentes, nós temos aminoácidos que são aminoácidos essenciais, mas também temos aminoácidos que não são essenciais. Agora vamos ver isso. Então, os aminoácidos podem ser essenciais e não essenciais. Os aminoácidos essenciais são adquiridos através dos alimentos ou não temos a capacidade de os produzir, enquanto que os aminoácidos essenciais, não essenciais, temos a capacidade de os produzir. Ou seja, os aminoácidos essenciais é aquele aminoácido que nós não possuímos. Como nós não possuímos, precisamos dela e temos que o encontrar nos alimentos. Enquanto que os aminoácidos não essenciais, quer dizer os aminoácidos que nós já temos, o nosso organismo já os produz. No entanto, entre os aminoácidos essenciais, existem cerca de 9 aminoácidos que nós não possuímos e que precisamos adquiri-la através da alimentação. E temos agora cerca de 11 aminoácidos que são aminoácidos não essenciais, que o nosso organismo já possui. Como exemplo disso, podemos ver aqui. Temos aqui aminoácidos essenciais, como a histidina, temos a iseolacina, temos a leucina, temos a lisina, a metionina, temos a fenilalanina, temos a trionina e triptofano e valina. E como aminoácidos não essenciais, nós temos a alanina, temos a arginina, asparagina, temos ácidos asparticos, temos cisteína, ácido glutâmico, temos glutamina, glicina, prolina, serina e tirosina. Esses são os aminoácidos que são chamados de aminoácidos não essenciais. Para consolidar a nossa aula, vamos ver um pequeno exercício que ajuda-nos a entender melhor aquilo que estudamos hoje. Exercício número 1. Quais são os tipos de genes que existem? Número 2. Qual é a relação que existe entre genes, proteínas e características? Vocês vão ter um pequeno momento para responder estas perguntas. Então, já terminaram de resolver o exercício? Eu acho que sim. Fizeram tudo corretamente, não é? Então vamos ver se está tudo corretamente. Quais são os tipos de genes que existem? Então, a resposta correta seria: existem 3 tipos de genes. Temos genes estruturais, que são genes que contêm informação genética, genes responsáveis pela síntese de RNA de transferência e RNA ribossômico, e temos também genes reguladores, que são genes que regulam, não é, todos os outros genes, ou seja, a regulatividade de todos os outros genes. Agora vamos ver a resposta da segunda pergunta. A segunda pergunta dizia aqui o seguinte: qual a relação que existe entre genes, proteínas e características? A resposta correta é: o gene tem a informação necessária para a síntese das proteínas que vão determinar as características do indivíduo. Se estas foram as suas respostas, então a resposta está correta.
Para finalizar a nossa aula, vamos ter um pequeno trabalho de casa. Vamos ver o nosso TPC para a aula de hoje. No DNA, a mensagem está em código. Agora, quais são os símbolos desse código? Para responder a esta pergunta, é melhor procurar o vosso professor em caso de dúvida para esclarecimento. Na molécula de DNA, é possível delimitar vários segmentos, que são os genes. A informação contida nos genes conduz à síntese de proteínas, as quais são responsáveis pelas características genéticas dos seres vivos. Então, ficamos a saber hoje que as informações genéticas que compõem os seres vivos está escrito no DNA, ou seja, nos genes. É nos genes que estão estas informações e essas informações são transcritas para linguagem proteica, não é? E a partir dali irão manifestar agora em características nos indivíduos. Chegamos ao fim da nossa aula de hoje no programa Aprender e Estudar em Casa. Gostaria de desejar-vos continuação de um ótimo dia. Até a próxima aula.